Gravação. Olguinha, the last Fala, one is with you. Tinha que ser. Olha, tinha que ser, tinha que tinha que cá estar ser, contigo. tinha que ser, tinha que ser. Que missão incrível que está a acontecer. Antes de mais, deixa-me só apresentar. O meu nome é Cristina Húngaro, para as pessoas que não me conhecem. Eu tenho 54 anos. Estou a morar aqui na Praia do Furadouro, no Conselho de Ovar. Sou educadora de infância de formação inicial, não estou a exercer a profissão docente, sou consultora imobiliária e sou também representante da marca Lifewave, que trabalha com esta tecnologia, o X39, que é disso que hoje vamos continuar a falar. Eu desafiei-me a mim própria, inspirada por alguns colegas, a fazer estas lives nestes últimos 15 dias, porque não há outra forma de fazer chegar esta mensagem desta tecnologia às pessoas que não seja através de um brand partner, através de uma pessoa que representa a marca como nós. E é por isso que estou aqui hoje, desta vez com a minha querida amiga Olga, que também inspirada num testemunho, ela tinha um sofrimento que já acompanhava há algum tempo e tomou a decisão. Mas antes da Olga se apresentar e partilhar convosco o testemunho dela, eu vou, de uma forma muito rápida e simples, explicar o que é esta tecnologia que vocês começam a ver cada vez mais pessoas a usar e a falar sobre isto. O X39 é um adesivo, um pequeno adesivo. Eu tenho aqui também, eu posso tirar este, um pequeno adesivo que tem nesta tela branca apenas nanocristais orgânicos. Não tem nenhum químico, nenhuma droga, nenhum fármaco que entre na pele. É não invasivo. É uma das três coisas que vocês precisam de saber. Ora bem, nanocristais orgânicos quer dizer que é algo muito pequeno que tu só consegues ver com o microscópio eletrónico. E o cristal é algo que reflete a luz. E nós perguntamos assim, mas reflete que luz? A nossa energia, o calor que nós sentimos, esta energia que é produzida ao nível celular. Nós não vemos, porque isto é infravermelho, nós não conseguimos ver, o olho humano não consegue ver. Só que David Schmidt, que é o cientista e CEO da Lifewave, ainda bem que ele é o dono da empresa, este cientista incrível, descobriu que ao fim de 10 anos de tentativas, descobriu o X39, por isso é que é 39, foi a 39ª vez, ele descobriu que o X39 colocado sobre a nossa pele, o nosso calor, a nossa energia incide nos nanocristais orgânicos e é devolvida para dentro do nosso corpo. Ora bem, quando é devolvida para dentro do nosso corpo, é onde tudo acontece. São acionados processos bioquímicos que o nosso corpo já possui, ok? E o nosso corpo começa num processo de autorregeneração. Porquê que isso é importante? Porque nós, todos, a partir do momento que nascemos, nós envelhecemos. E por outro lado, há situações no nosso corpo que vão começando a decair, como por exemplo, a nossa capacidade de regenerar, de colocar o nosso corpo a debelar qualquer agressão, seja o que for, seja uma cicatriz, uma ferida aberta, seja uma fratura, seja uma lesão num órgão, o nosso corpo começa a deixar de ter a capacidade próprio do avançar do tempo de debelar essa situação. Vocês lembrem-se, por exemplo, as crianças. Rapidamente elas cicatrizam, rapidamente elas resolvem uma fratura, por exemplo, e uma pessoa idosa tem muita dificuldade. Porquê? Porque não tem células estaminais ativas. Então nós falamos aqui de não invasivo, o X39, funciona com a nossa energia, com o nosso calor, com o nosso infravermelho e reativa células estaminais. Nós, quando começamos a usar o X39, nós começamos logo a elevar um peptídeo. E quando nós dizemos elevar um peptídeo, quer dizer que nós conseguimos com que esse peptídeo, que é o peptídeo de cobre, peptídeo GHKCU, e vocês podem pesquisar na internet ou perguntar à inteligência artificial os benefícios deste peptídeo.
nós começamos a elevar, nós conseguimos ter este peptídeo mais tempo ativo na nossa corrente sanguínea. Normalmente ele está ativo 1 hora e vai decaindo com o tempo, com a nossa idade. Então este peptídeo tem características, tem benefícios incríveis para a nossa saúde. Ao nível neurológico, ao nível cardíaco, ao nível pulmonar, ao nível da pele, do cabelo, das unhas, da produção de colagênio. E lembrem-se que o colagênio é uma proteína estrutural, ok? Nós todos temos os órgãos no seu devido lugar, ali acomodadinhos, porque são revestidos de tecido conjuntivo, ok? Vocês podem pesquisar isso. Eu não sou da área da saúde, mas sou uma curiosa e uma apaixonada por esta tecnologia e fui, ao longo deste ano e meio, aprendendo porquê que o X39 tem os benefícios que tem. E então, nós, para além de elevarmos isso, também conseguimos com que esse peptídeo consiga desintoxicar o nosso corpo. E cada vez nós estamos mais intoxicados porque, infelizmente, vivemos num ambiente muito tóxico. Olha, com aquilo que nós bebemos, muitas vezes não controlamos, com aquilo que comemos, com aquilo que respiramos, muitas vezes com o nosso stress oxidativo. E outra coisa, muitas, mas muitas pessoas estão intoxicadas de medicação. E isso, se por um lado tem o seu benefício, porque tem mesmo que ser para algumas situações agudas, não é? Por outro, tem o reverso da medalha. E então, com o peptídeo elevado, mais tempo na nossa corrente sanguínea, ele consegue desintoxicar o nosso corpo desses radicais livres. Então, nós precisamos muito de usar o X39 para elevar o peptídeo. Mas David Schmidt foi mais longe. Este homem é um gênio. Ele conseguiu perceber que um dos genes reativados logo nos primeiros dias, e são cerca de 4.000 genes que são reativados para um estado mais jovem, um deles é responsável por reativar as nossas próprias células estaminais. Nós somos resultado de uma célula estaminal. E eu criopreservei o cordão umbilical do Francisco quando ele nasceu. Mas ninguém me disse que se um dia eu precisasse, ou ele, espero que não, uma injeção dessas células estaminais seria um ato médico, seria necessário viajar para outro país autorizado e teria um custo entre os 20, 25, 30, 40 mil dólares ou euros, dependendo do país que é autorizado. E eu não conheço aqui na Europa nenhum, a Alemanha. E muitas vezes o que é que acontece com as injeções de células estaminais, que é um processo invasivo, e nós não estamos a falar de processos invasivos, muitas vezes isso não funciona porque a inflamação ou hiperinflamação do corpo que é administrado compromete o resultado do tratamento, porque a inflamação mata as células estaminais. Ok? Então nós aqui não estamos a falar dessas células estaminais, nós estamos a falar da possibilidade que tu tens de reativar as tuas próprias células estaminais, para que elas depois façam o trabalho, como ontem ouvi de uma querida amiga, Cátia Batista, são os construtores do nosso corpo. É mais do que bombeiro, eles vão reconstruir aquilo que tu precisas. É extraordinário. Eu já estive desse lado e também achei, ui, isto é demasiado para um simples adesivo. Eu entendo-te, mas é verdade. Estamos a falar de um produto patenteado, um produto com estudos científicos, e temos milhões de pessoas já a usar em todo o mundo, porque felizmente isto não está só em Portugal e nós podemos impactar qualquer pessoa espalhada no mundo. E o que está a acontecer é tão sério que nós temos a responsabilidade social de partilhar contigo esta informação. Porque também, felizmente, David Schmidt escolheu este canal de distribuição, o marketing de relacionamento, o network marketing, para colocar o X39 na mão das pessoas. Porque se isto estivesse no mercado tradicional, tu não terias acesso tão facilmente e teria um preço muito superior. Porque repara, nós aqui, toda a cadeia de intermediários é dispensada. Se tu quiseres experimentar o X39, só tens que pedir a quem partilhou contigo esta informação um link de referência, fazes a compra online e recebes em casa. Então, todos esses intermediários foram dispensados. Por isso é que o produto tem o preço que tem. Por isso vale a pena tu experimentares, porque tu só vais perceber esta paixão com que nós fazemos isto depois de sentires. E para sentir tens que usar. E é tão responsável isto que está nas nossas mãos, que eu espero que todos nós que estamos aqui a ouvir e somos brand partners tenhamos cada vez mais esta consciência que nós temos que abrir a nossa boca porque o X39 não tem pernas
nem boca para chegar à casa das pessoas. E hoje eu tenho aqui, e hoje na última live que me propus a fazer, eu tenho aqui uma pessoa muito especial que também tomou a decisão de experimentar, porque exatamente um outro amigo nosso, muito querido, que eu já falei esta semana com ele, que é o Augusto Ferreira, teve a coragem também de retribuir aquilo que tinham feito por ele, e é isto que acontece. No fundo, e eu lembro-me muitas vezes, é este exemplo que eu dei, se conheces o filme de Favores em Cadeia. O menino quis mudar o mundo, mas ele sozinho não conseguia. Então ele propôs na escola criar uma comunidade em que 3 pessoas, ele faria o favor a 3 pessoas, essas 3 pessoas iriam fazer também a 3. E é isto que acontece com esta comunidade incrível. Tu não vais mudar o mundo. Tu não vais conseguir chegar ao X39, fazer chegar o X39 a todas as pessoas do mundo. Mas se tu fizeres chegar o X39 a 5 pessoas, se essas 5 pessoas também fizerem o trabalho que estás a fazer, não tenhas dúvida que isto vai viralizar. Já está a viralizar. E é isso que eu hoje me comprometi e trago aqui a minha amiga Olga, que tinha um passado de muita dor, muito sofrimento, apesar de o X39 não ter sido concebido para ninguém doente, mas na verdade toda a gente está sujeito a envelhecer, não é? A passagem do tempo ninguém escapa, e o que tu podes fazer aqui é fazer essa viagem maravilhosa que é a vida, mas reverter a tua idade celular, ok? Fazer aqui o processo inverso, porque o outro ninguém para, mas aqui tu podes reverter. E tu podes ter essa, inclusivamente, fazeres um teste para saber qual é a tua idade metabólica, qual é a tua idade celular. E é incrível. Por isso, Olga, não vou falar mais, vou passar o microfone para ti, agradecer-te a ti e a todos que já estiveram aqui. Tem sido incrível e os resultados estão à vista. Minha querida, partilha com o mundo o que aconteceu contigo com o X39, como é que tu conheceste o X39 e quais são as tuas transformações, porque isto é um processo, ok? Isto é um processo, tu ainda estás no processo, porque foram anos e anos e anos de muita luta. Força. Ok, é isso mesmo, Cristina. Boa tarde a quem nos está a assistir e a quem nos vai assistir nas gravações. Tem sido um processo muito longo, porque eu vivo em Mafra, o meu nome é Olga, vivo em Mafra. A minha atividade profissional divide-se muito entre ser mãe, avó, pasteleira, porque eu trabalho, faço bolos para encomendas, e, e na partilha deste X39 que realmente fez maravilhas por mim. E eu não posso diariamente passar pelas pessoas que estão mal e deixar de lhes falar sobre isto. Ok, se as pessoas querem saber mais, muito bem. Se as pessoas não querem saber, se não estiverem interessadas, muito bem também na mesma. Mas foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Ou seja, eu sofro de artrite reumatoide há 27 anos, sempre tomei diariamente cortisona e anti-inflamatório, isto diariamente teve que deixar mazelas no meu corpo, não é? Como é óbvio. E eu tinha artrite controlada, não sentia dor enquanto não surgia uma crise, e para além da artrite, tenho hérnias discais na lombar. Eu na altura, isto foi o ano passado que eu falei contigo, e eu na altura nem estava à procura de algo para artrite reumatoide. Muito sinceramente, não era esse o meu foco. A minha procura era algo que me trouxesse de novo à vida, porque eu desde 2021, ou seja, na terceira dose da inoculação da vacina do Covid, fiquei mal a todos os níveis. A nível de energia, a nível de infecções respiratórias, infecções urinárias, tudo surgia, tudo eu apanhava. Não conseguia, havia alturas que não conseguia sequer levantar, e eu cheguei a um ponto, depois de o ano passado tomar todos os meses antibiótico, porque ou era a infecção urinária ou eram as pneumonias. Pensei, bem, a Cristina tinha-me convidado em abril para o grupo do Facebook, e
e eu na altura aceitei porque era ela que me estava a convidar, mas não dei importância ao assunto e não achei que aquilo fosse muito interessante. Lá está aquilo que tu dizes, Cristina, é um simples adesivo e as pessoas não creem que aquilo vá fazer algo por elas, não é? Pronto. Mas eu já estava tão desesperada, isto no fim do mês de julho, que eu pensei, vou ver o grupo. Na altura o grupo não tinha nem um terço daquilo que tem, a informação toda que tem hoje. E eu estive a ver o grupo e cheguei realmente ao testemunho do Augusto Ferreira. Embora não tivesse sido esse o meu foco, mas o testemunho dele, eu pensei, bem, isto é para mim. Se me pode ajudar nisto, também pode ajudar naquilo que eu procuro. Falámos, agendámos uma reunião, falámos na altura até com a doutora Isabel Pereira, ela aconselhou-me o que é que eu devia fazer ou não, foi uma querida, não haja dúvida, a Beta também estava presente e foi uma reunião que me deu muita vontade de experimentar, ou seja, eu sou cética e na maioria das coisas, como quase toda a gente é, como tu disseste, mas sabes, o desespero que as pessoas às vezes sentem levam-nos a experimentar tudo. Mas eu achei que aquilo não era uma coisa qualquer, por aquilo que eu vi no grupo e pela explicação que a doutora Isabel deu e aquilo que tu referiste. E eu decidi logo na altura experimentar. Isto foi no início de setembro, mais ou menos dia 7 de setembro, foi mesmo dia de setembro, não, de agosto, e no dia 14 de agosto chegou a minha encomenda. Eu no dia 14 utilizei logo e não senti nada. No dia 15 utilizei, não senti nada. Portanto, nós temos que usar isto durante 12 horas durante o nosso período ativo. O meu período ativo é durante o dia e eu não sentia nada. Ao terceiro dia, se calhar já tinha notado alguma coisa, mas nós, quando somos céticos, não acreditamos que aquilo está a acontecer, não é, Cristina? Exato. Ao terceiro dia eu levantei-me e disse para a minha filha, Joana, isto está aqui a fazer qualquer coisa, porque eu não sinto qualquer dor nas hérnias discais. Ou seja, na artrite eu não dava para eu ver nada, porque a artrite estava controlada, não é? Mas as hérnias discais doíam-me todos os dias quando eu me levantava. E tinha que fazer alongamentos, e só depois com o começar do meu dia, da minha movimentação, é que aquilo ia melhorando. E eu senti que me levantava e não me doía. Eu conseguia chegar com as mãos aos pés para calçar umas meias, por exemplo, coisa que não era possível meses antes e anos antes, porque isto aconteceu durante anos. E eu fiquei tão animada, falei logo com a Cristina e disse que estava a sentir qualquer coisa, e depois, com o decorrer dos dias, comecei a perceber-me, as hérnias nunca mais me doeram até hoje. Se elas estão cá, estão muito bem arrumadinhas, como eu digo, porque não sinto nada. Estou à espera de fazer novos exames, que eu pedi à minha reumatologista, mas ela disse, oh, Olga, se não tem dor, nenhum médico lhe vai passar o exame. Mas eu estou a ver se falo com a minha médica de família, porque ela não sabe que eu não tenho dor e vou-lhe pedir a ela o exame. Vou Exato. fazer aqui um bocadinho de batota, não é? E então, eu deixei de ter dor na parte das hérnias discais, mas comecei a sentir energia, porque eu às vezes levantava-me já cansada, dormia mal de noite, também por outra razão, mas isso depois eu já explico. E a falta de energia era incrível, porque desde 2021 que não tinha. Esforçava-me, porque eu tinha que me esforçar, porque a vida tem que seguir para a frente. Quando nós adoecemos, temos que aceitar, entre aspas, não é? Hoje já não concordo com esse aceitar que muita gente fala. Um, isto foi durante o mês de agosto. Eu, em setembro, tinha que ir à minha reumatologista. Setembro não, em novembro. Fui à reumatologista e quando lá vou, levo sempre os meus exames feitos uma semana ou duas antes, para ela ver como é que está tudo, para ver se tem que mexer na medicação ou não. Em novembro eu fui lá e levava o adesivo no peito
E já fui, porque eu já estou habituada a ler os relatórios, não é, das análises, e sabia que estava muito melhor, os resultados estavam muito melhores. Aliás, em 2021 a minha PCR era de 675, que tem que ser, os valores normais têm que ser abaixo de 50. Ou seja, eu estava num estado inflamatório, por isso é que eu não me levantava, não me mexia, não tinha energia nenhuma. Um, e então ela viu as análises e disse: Olha, Olga, não sei o que é que se passa aqui, mas isto está a funcionar porque as suas análises nunca estiveram tão boas como estão agora. E eu olho para ela e disse: Olha, doutora, eu tenho feito a medicação, como a doutora tem aconselhado, mas eu acho que isto se deve a isto que eu tenho aqui. Ela chegou-se à frente mas o que é isso? Pronto, eu expliquei-lhe mais ou menos o que era, o que é que fazia, e ela disse: Olha, então se está a funcionar, se está a correr bem, continue. Pronto, foi isso que eu quis ouvir. E nesse mesmo dia começou a fazer-me o desmame da medicação. Isto foi em novembro, e eu voltei lá depois em março. Em março, as análises continuavam a estar com valores mais normais, e ela retirou-me o anti-inflamatório, que eu não estava à espera que ela retirasse o anti-inflamatório, sinceramente. E até eu fiquei com medo, fiquei um bocado assustada, eu disse: eu vou tirar o anti-inflamatório e vou ter uma crise terrível. Mas não aconteceu. Passou 1, 2, 3, 4 meses e não aconteceu. Uau. E eu agora volto lá em novembro outra vez. Porque eu ia de 3 em 3 meses e ela agora está-me a fazer de 6 em 6 meses. Adiei 2 meses porque eu queria fazer mais um tempinho por causa da osteoporose e tudo mais, porque eu vou levar a densitometria também agora, vou fazê-la. E, e no meio disto tudo, só nesse aspecto eu fiquei a ganhar muito. A minha saúde mudou completamente. A nível das alergias e das infecções respiratórias, eu ainda sofro de infecções respiratórias, porque não é uma coisa que passe assim do nada, tenho crises muito, muito menores, até porque eu tenho o sistema imunitário muito baixo por causa da medicação da artrite, e devido também às inoculações que tive e tudo mais. E isso deitou-me mesmo muito abaixo e eu sinto que estou a recuperar. Pronto, aquilo que tenho agora não se compara com o que eu tive o ano passado. Um, deste meio tempo, eu, para não falar de mim, porque eu mantenho a energia, mantenho o meu cabelo cresceu, que eu perdia muito cabelo, deixei de perder cabelo, as minhas unhas que estavam muito enfraquecidas, não conseguia deixar crescer as unhas, porque elas partiam-se completamente. E hoje, agora não as tenho grandes, mas consigo deixá-las crescer e elas mantêm-se. E houve uma situação que eu tive no último antibiótico que tomei em julho do ano passado, que eu comecei a ficar com muito medo dos antibióticos, que eu ficava sem forças nenhumas e tinha umas cólicas intestinais terríveis. E isto, o último antibiótico foi do final coincidiu mais ou menos na altura em que eu comecei a usar os adesivos. E eu quando terminei o antibiótico, foram 8 dias, e ao 10º dia tive uma cólica intestinal. Eu acho que nunca tinha dado este testemunho, e agora há dias lembrei-me dele. E nós às vezes nem nos lembramos, É normal. não é? E eu lembrei-me, isto foi durante a noite, eu senti uma cólica tão grande, tão grande, tão grande, que não me conseguia levantar sequer para ir à casa de banho. Chamei a minha filha por mensagem, felizmente ela ouviu a mensagem cair, e, e só lhe disse a ela, que eu quase nem conseguia falar, só lhe fiz assim para ela ter calma, que não era nada transcendente, e ela foi ter comigo e eu disse: ajuda-me só porque eu preciso ir à casa de banho, não consigo levantar. Ai, meu Deus. Eu fui à casa de banho, não cheguei a desmaiar porque ela estava ali e conseguiu-me controlar, e tive aquela sensação de desmaio horrível das costas de cólica
quem já teve cólicas intestinais sabe que a sensação de desmaio é evidente. E depois eu saí da casa de banho, vim para o sofá, vim para a sala e sentei-me, mas sentia aquela cólica e um medo terrível de voltar a ir lá. Depois lembrei-me, oh, Joana, vai ali à carteira dos adesivos, porque eu, para além do X39, comprei o Ice Wave e aquilo atua muito rapidamente na dor. Então coloquei logo na zona da barriga e passado, assim, não chegou a um minuto, eu estava ótima. O que me estava a causar aquele mal-estar todo era precisamente a cólica. E aquela cólica passou. E até hoje nunca mais tive. Eu nunca mais precisei de utilizar o IceWave para as cólicas intestinais. Para já, também não tenho tomado antibiótico como tomava, não é? E acho que foi o antibiótico mesmo, porque eles até aconselham a tomarmos probióticos e tudo. Setor, mas... Pronto. Porque sabe-se que afeta muito a flora intestinal. Pronto. Tirando isso, este é o meu testemunho. Mas Tenho... antes de passares aos próximos, que eu sei que tu vais falar aí de outras pessoas, é preciso que as pessoas percebam que tu estavas num estado de 27 anos de sofrimento, de toxicidade, não é? Porque tu tinhas que tomar aquela medicação toda. Depois, ainda por cima, há 4 anos, quantas doses tomaste? 3. 3 doses. Mais nenhuma. Por isso, tu estás num processo ainda de desintoxicação e de regeneração. Obviamente, e estás a usar há quanto tempo? Fez agora? 1 ano, em Fiz em agosto. agosto, sim. Por isso, isto leva tempo e depois o teu corpo percebe o que é mais urgente. Foram logo as dores nas cervicais, não é? Agora, Na lombar, sim. na lombar, sim. Por isso, tudo o resto está a ser paulatinamente restabelecido. Nós não sabemos, não é? Porque é o que eu costumo dizer. O X79 não manda um relatório ao final do dia. Olha, fiz isto, isto e isto. Por isso, é usar todos os dias para o corpo poder fazer o trabalho que ele sabe fazer. Porque nós não estamos aqui a falar de cor. Há estudos, os estudos estão aí e pronto, são milhares e milhares e milhares de testemunhos e de facto tu tens essa sensação. Agora é interessante quando tu vais ao médico, ao reumatologista, não é? E tu tens a prova nas análises, as análises começam a melhorar, não é? Felizmente, com certeza irás fazer uma ressonância aí às tuas hérnias para perceber se foi restaurado, se foi regenerado a questão dos discos, não é? Das Exato. hérnias, para perceber se esse alívio também tem a ver, porque tu 3 dias aliviaste a dor, isso tem a ver com o peptídeo, não com as células estaminais, mas com este tempo, com certeza já regeneraste aí qualquer coisa, não é? Claro. Nós também temos outros casos de autêntica regeneração das hérnias, não é? Que ficaram completamente, não é? Porque os exames provam e aí as pessoas não conseguem dizer que é uma sensação, não é? Que aquilo está mesmo. Claro. Por isso, tu estás no processo, porque tu estavas 27 anos, não é? De muito sofrimento. Não podes estar aqui à espera de, como há pessoas que pensam que usando um mês que fica tudo resolvido, porque são anos e anos e anos de sofrimento, a própria doença, não é? A própria condição que tu tinhas e depois toda a toxicidade que tu acumulaste neste tempo todo, não é? A parte renal, a parte do fígado, não é? Tudo estava comprometido por isso. Olga, estás com certeza a recuperar essa imunidade que é também muito importante, não é? Para que não possas, para que essas infecções, sejam urinárias, sejam respiratórias, te abandonem, não é? E o teu corpo, porque nós continuamos a estar expostos a tudo, não é? Isso nós não podemos controlar, não é? As bactérias, os vírus, estas questões que vêm próprio também da mudança de tempo. Agora, o que nós podemos controlar é como é que está o nosso corpo. Isso sim, não é? Poder dotar o corpo dessa capacidade de combater esses vírus, essas bactérias, tudo isso que está lá fora. Podes continuar, minha querida. Fala-nos então desses casos
E outra coisa que eu também tive, que nunca tinha tido, passei a ter, a desenvolver herpes, que me acontecia sempre que eu ia ao dentista. Eu ia ao dentista, o facto de estar ali de boca aberta um certo tempo, eu já sabia que ia ter herpes, e acontecia. Até isso deixou de acontecer. Eu vou ao dentista, faço aquilo que tenho a fazer e nunca mais tive. Portanto, isto ajuda em tudo. Portanto, se isto cria uma homeostase no nosso organismo, ajuda-nos em tudo, não é? Pronto, não é específico para isto ou para aquilo, Claro, claro. é, é, é uma bênção, não há dúvida nenhuma. Os outros testemunhos que eu tenho, o que mais nos impactou também cá em casa, para além disto meu, mas nós às vezes ficamos mais impactados com o que acontece aos nossos do que propriamente aquilo que nos acontece a nós, não é? E quando eles são pequeninos? Exatamente. A Rita, a minha neta, tem 7 anos. Na altura ainda ia fazer os 6, foi no fim de setembro, ou seja, estava a usar aí há um mês e meio, e começámos-lhe a pôr no peito. Isto porquê? Porque ela, desde pequenina, desde que nasceu, não dormia uma única noite inteira. E não era só uma vez que ela acordava, era capaz de acordar 2 ou 3 vezes, e muitas vezes era difícil voltar a pô-la a dormir. Não sabemos porque é que isto aconteceu, os médicos também não têm explicação. Tentámos várias coisas, até chás para crianças e não sei o quê, com melatonina, mas nada funcionava. Pronto. Experimentámos nela, porque ela é uma criança, não precisa de tanto tempo, não é? Para além de ter as células estaminais todas ativas, experimentámos durante 4 horas. Ou seja, ela quando a deitávamos, colocávamos no peitinho e quando nos íamos deitar, retirávamos. Cristina, desde o primeiro dia, desde a primeira noite, a Rita dorme as noites todas. Portanto, ainda podem pensar, é placebo, a criança não sabe o que é placebo, nem a criança nem os animais, não é? Yeah. E desde essa noite que ela dorme a noite toda. E isso para nós, porque assim, nem ela descansava, nem nós em casa descansávamos, como é óbvio, não Claro, é? claro, claro, Até para o crescimento dela aquilo a afetava. claro. Quem não Uh, dorme não cura. claro, e até nós precisamos dormir quanto mais as crianças, não é? Os antigos diziam, deixa dormir que está a crescer, não era? Exatamente, é quando dorme que tudo acontece, não é? Exato. E, e para além disso, ela fazia muitas otites de repetição. E posso dizer que ela este ano ainda não teve nenhuma. Uau, E anda na natação, às vezes na natação, às vezes entrava água, não sei o quê, se calhar era isso também que lhe provocava as otites. Este ano, no fim do ano passado ainda teve uma ou duas, sabemos que no inverno que é sempre pior, não é? Mas porque lá este ano está, ainda não estão teve. expostos. Mas a Claro, forma como o corpo reage a essas questões todas é que nós podemos fazer alguma coisa, porque ela não tem que deixar de ir à natação, mas continua, minha querida, não te quero claro, interromper. não faz mal. E hoje utilizamos nela, só usámos durante 3 semanas. Porque depois, como aquilo estava a correr tão bem, pensámos, vamos experimentar não usar. E realmente funcionou e ela continuou a dormir. Hoje continua a dormir, é normal. Constipa-se, ou tem uma virose, ou está mais irritada, ou coisa do género. Nessas alturas nós colocamos. E a recuperação dela não tem nada a ver com o que era uma recuperação de uma criança que se constipa, porque eles na escola apanham tudo e mais alguma coisa, não é? Aquelas viroses e tudo Claro, mais. E agora a recuperação acelera. dela é muito mais rápida, não há dúvida nenhuma. Outra situação, a minha filha tem uma gastrite nervosa, ou seja, ela foi detectada que teve que fazer uma endoscopia Endoscopia. e, e porque ela andava de um momento para o outro começava com arrotos sucessivos, constantes, e com dores nas costas. E foi fazer o exame e foi detectada a gastrite nervosa. Na altura, até numa urgência, deram-lhe pomada para as dores nas costas, não tinha nada a ver com isso. Ou seja, aquele ar que ela tinha dentro do estômago provocavam-lhe as dores nas costas. Claro, claro. Desde que começou a usar também aqui na zona do estômago, pronto,
nós temos vários pontos que podemos usar, não é? Principalmente os pontos da acupuntura funcionam muito bem, mas se tivermos uma dor num local, É colocamos nesse colocar lá. local, exatamente, e funciona muito rapidamente. Um, o pai da Rita também tinha fascite de plantar, na altura até perguntei à Cristina, porque sabia que tu também tinhas tido, não era? Ou, Não, não, tinha, tinhas havia tido, um colega que tinha. sim, então foi isso. E ele usou e em pouco tempo ele ficou sem dor. Para Pois, a além de, inflamação. exatamente, para além das situações dele, que ele durante o inverno, perdão, na primavera e no outono, ele sofre de alergias e andava sempre a tomar antihistamínicos. Pois, E desde a altura em que começou a usar, nunca mais usou. incrível. Ressonava, ressonava, deixou de ressonar. Portanto, isto funciona com toda a gente, só se as pessoas não experimentarem é que não pode funcionar, não é? Ou se deixarem lá dentro da carteirinha e não os colocarem. Pronto. Exatamente. Outra coisa que me deu muito alento e eu fiquei super feliz. Sabes que eu tenho uma Yorkshire Terrier, acho que também tens uma. É um cãozinho, não é? É um. Mas ela já tem 17 anos. E é a minha sombra, anda pela casa, por onde eu vou ela está, ela agora está aqui ao pé de mim deitada, porque se eu estivesse aqui a falar e a alcova dela estivesse lá embaixo, ela estava aqui a ladrar a pedir para eu ir buscar a Vamos alcova. buscar. Eu antecipei-me e trouxe já a alcova dela para aqui. Ela de um dia para o outro, isto ela tinha 16 anos, eu achei que ela já não ia fazer os 17. Isto foi em outubro e ela começou a urinar sangue assim de um momento para o outro. Fiquei muito aflita e falei com a Joana e disse: Olha, quando acabares o trabalho, vamos com ela ao veterinário. Olha, peço desculpa, mas tenho que beber água. E fazes bem. Aliás, é uma das coisas importantíssimas, é nós bebermos água, Sim. porque todo este processo de autorregeneração e comunicação entre as células necessita de água. Bebam água. Mesmo se não usarem X39, vocês bebam água. Com o X39, mais ainda. Ainda mais. Ainda mais. E então, isto era por volta do meio-dia, quando ela urinou sangue. A urina estava toda ensanguentada. E eu depois comecei a pensar, e quando fazia tempo para ir com ela ao veterinário ou não, pensei, espera lá, se funcionou comigo, com as minhas infecções urinárias, que isso foi fantástico, também vai funcionar com a cadela. E eu coloquei na cadela, na zona da bexiga, e isto tinha assim mais ou menos por volta do meio-dia, por volta das 2 ela fez xixi outra vez, o xixi já estava limpinho e só tinha assim um salpiquinho de sangue. Eu assim, uau, isto está mesmo a funcionar até com a cadela. Lá está, Desculpa ela não sabe. interromper. Colocaste um novo ou colocaste um usado? Coloquei novo, Colocaste novo. coloquei novo. Sim, na altura foi mesmo de SOS, tinha que ser mesmo novo. Ok. Durante 3 dias coloquei novo. E ela, Cristina, desde à noite já a urina estava completamente limpa. Eu fotografei tudo, Eu porque sei, eu sei. eu Está tenho as fotografias. documentado. Exatamente. E desde essa altura ela nunca mais teve problema nenhum. Pronto, ela ainda está surda, ainda tenho esperança que ela venha a ouvir alguma coisa. Mas também não é por aí. O mal dela era mesmo, a gravidade da situação era mesmo aquela situação da Sim, outra. sangue na urina é Claro, alarmante. é alarmante, sim. Não fui ao veterinário e está tudo bem. Ela está Mas aqui já fresca. voltaste ao veterinário depois Não disso? voltei ao veterinário. Ah, Não ok. voltei. Não voltei. Ela já fez 17 anos em junho, 24 de junho, fez os 17 anos e está aqui feliz e contente. E já Pronto. passou um ano dessa situação, certo? Já foi em outubro, foi dia 1 de outubro. Muito bem. Exato. Então, E agora, o que é que eu faço? Ah, quando tiro os meus à noite, no outro dia de manhã coloco na caminha dela, porque o pelo dela é difícil de aderirem depois de serem usados. E então colo na caminha dela, ela como passa muito tempo na caminha, está em contacto sim, com os funciona na adultos. mesma. Funciona na Funciona. mesma. Portanto, Aliás, com crianças muitas vezes autistas que também usam,
é muito difícil porque eles são hipersensíveis, não é? Têm hipersensibilidade. Nós colamos assim no interior da pele da roupa, Roupa, depois a roupa em contacto com o corpo funciona na mesma. Por isso, exatamente. na caminha dele também é É. importante. E também Diz, já temos colocado à Rita, por exemplo, por dentro do pijama. pijama. Às vezes fica assim com a pele vermelha, porque tem a pele sensível e é muito novinha, e às vezes pode ficar com a pele vermelha. Então, para não ficar ali com a marca, colocamos aqui. Mas muitas das vezes é no peito e não se faz nada, também Pois, depende, depende. E é isto, tirando isso, tenho pessoas de fora, porque é assim, a partir de dezembro, depois destes testemunhos todos, destas situações todas, eu comecei a perceber que isto não era só para mim, não era para guardar para a minha família, ok? E qualquer pessoa que eu encontre na rua, ainda hoje, qualquer pessoa que eu encontre na rua que está em sofrimento, eu tenho que partilhar. é uma E responsabilidade social. exatamente. E eu tenho a Solange, por exemplo, tu conheces a Solange, sabes Uau! o sofrimento dela, uma rapariga com 45 anos, com dor ciática, foi fazer exame e levou o exame à médica. A médica disse que ela estava, o problema dela era porque estava a ganhar calcificações para dentro da coluna em vez de ser para fora, estavam a crescer para dentro. E o mais provável era ela, mais cedo ou mais tarde, perder o andar. Ela ficou em pânico. Quando eu conheci, foi por um mero acaso. Fui entregar umas coisas ao parque de estacionamento do Continente, porque ela nem conseguia sair do carro. E eu achei que eu não a conhecia, mas quando a vi, toda curvada, uma rapariga ainda nova, disse: Mas o que é que se passa? Na altura coloquei-lhe, falei-lhe disto, não é? Disse-lhe o meu e disse-lhe: Olha, passa-se isto assim, assim, eu também sofro de hérnias discais e neste momento estou ótima. E ela aceitou colocar o adesivo e foi em poucos dias, em mais ou menos uma semana e meia. Depois nós começámos a conviver, mesmo por causa disso, ela achou interessante, quis mandar vir e em poucos dias de uso que ela teve, a diferença nela, por exemplo, nós estávamos num café, a tomar um café, ela quando se levantava, se tivesse meia hora, uma hora sentada, não se Era conseguia terrível. levantar. Era terrível. Ficava toda curvada e fazia ai, ai, ai. Era a reação dela assim que se levantava, desculpem. E passado 15 dias, estivemos com ela no café a conversar sobre os adesivos e tudo mais. E ela, quando nos íamos embora, fiquei assim a olhar para ela, porque ela levantou-se normal. Bom, E disse: Solange, tu estás a noite para o dia. E é verdade. Ela já tem dado o testemunho dela e ela para qualquer ela dia, qualquer dia fazemos aqui uma live com ela também, é, porque é brutal com a ela hoje, mudança. ela estive com ela hoje e ela está ótima. Incrível. Então, depois de tu teres tido esse impacto todo na tua vida, tu não te podias calar, não é? Porque quando nós temos uma coisa que sabemos que funciona e que tem estes resultados e que está a ter esta expansão ao nível mundial e nós podemos ajudar o próximo, nós só temos que partilhar a mensagem. O que as pessoas vão fazer já é da responsabilidade delas. Nunca nos podem dizer tu sabias disto, tu podias ajudar e não me disseste nada. Não. Olha, Claro eu que cada um tem o seu timing e está tudo bem, mas tiras de ti essa responsabilidade já, partilhas e depois a pessoa decide o que fazer com a informação, claro. ainda hoje me aconteceu isso. Estávamos no café com a Solange e com o filho e entretanto vi chegar uma senhora que já não é a primeira vez que a vejo chegar e a senhora arrasta-se com uma dificuldade tremenda, tem uns degraus e ela agarra-se às ombreiras aquilo é uma esplanada, agarra-se às ombreiras da esplanada para poder subir 2 grauzinhos, baixinhos, sem problema nenhum. E hoje vi a senhora, estávamos à conversa lá na mesa,
E eu disse para a Joana, oh, Joana, aquela senhora precisa de um adesivo. Depois continuámos ali, tudo muito bem. Quando nos decidimos ir embora, eu fui ter com a senhora. Assim, porque às vezes as pessoas assustam-se da gente as abordar assim que não nos conhecem de lado nenhum. Mas a Claro. senhora até me reconheceu de ver ali, porque quando chegou, deu umas boas tardes. E isso para mim já foi assim um aval Porta para aberta. exatamente, um aval para eu a abordar. E eu pedi-lhe licença se podia ter uma conversinha com ela e disse que a podia ajudar. Não sabia qual era a situação dela, porque é que ela estava nessa situação, e ela depois confessou-me que tinha tido um AVC. E eu ia munida com X39 e, portanto, andam sempre comigo. É isso mesmo. E levava o Ice Wave, porque o Ice Wave funciona muito bem quando as pessoas estão a sofrer de dor. Foi o caso da Solange. A Solange com o Ice Wave ficou logo 90%. Aliviada. Exatamente. Um, e ela, e eu perguntei-lhe a ela se ela me permitisse colocar aqui na C7, teria muito gosto em ajudar, dei-lhe alguma informação e dei-lhe depois até o exemplo da Solange que estava atrás de nós. Exatamente. Exatamente. Ela, desculpem. É água. E ela, a senhora achou interessante, ela disse. Depois achei-lhe muita piada, porque ela ouviu-me com muita atenção e disse que sim, trocámos o contacto, porque eu depois disse-lhe ela que amanhã queria ligar. Um, eu disse ela, não tem problema nenhum. Perguntei-lhe ela se ela era transplantada, porque só os transplantados é que não devem usar por causa Do da sistema imunidade, imunitário. exatamente, Claro. têm que ter imunidade baixa, e senão, para não rejeitar o órgão, portanto, não faz sentido estarmos a subir a imunidade com o X39 para uma pessoa que não pode aumentar a imunidade. E ela disse que não, que o problema dela realmente era aquele e que tem sido muito difícil viver com aquilo. Acho que ficou apanhada, todo o lado esquerdo Pois. ficou imobilizado. E ela arrasta-se, mas ela sai de casa e vai à fisioterapia e tudo mais. E ainda bem que ela faz isso, não, não Não se. se, não se rendeu, não é? Não se rendeu. Exato. Pronto, ela permitiu que eu lhe pusesse o adesivo, e depois perguntou-me: olha, eu não vou morrer com isto, pois não. Disse, olha, É a normal. Fátima, ela chama-se Fátima, deixa a piada que é o nome da minha mãe. Não vai morrer, porque já viu qual era a minha situação, a minha responsabilidade de estar aqui uh, a aconselhá-la de uma coisa que eu sei que lhe faz bem, sem saber que realmente ia acontecer. Ou se eu soubesse que podia correr mal e fazer-lhe mal. Portanto, ela ficou descansada e acredito que a senhora não chega a casa e não vai retirar o adesivo. Pronto, amanhã ligo para ela para saber como é que foi. Claro. E é isto, pronto. O nosso objetivo agora é partilhar e ajudar outras pessoas. Claro, é isso mesmo. E é tão simples, não é? É tão simples porque nós, quando nós somos seres sociais, é aquilo que eu costumo dizer, nós falamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, de tanta coisa, não é? Desde que alguma coisa que nós usemos em casa, que nós façamos uma viagem, ou experimentemos um restaurante, ou um livro, ou cinema. Fazemos isso muito, muito genuinamente e espontaneamente. E aqui estamos a falar de algo que impacta mesmo a vida das pessoas. Claro que não é preciso que as pessoas tenham nenhuma patologia, mas infelizmente, até, até pessoas jovens, não é? Porque cada vez as pessoas têm mais essas agressões fruto do ambiente. Cada vez vemos mais jovens a terem debilidade, inclusivamente na parte mental. E isto é uma transformação tão grande, não só a parte física, mas a parte mental, a parte da clareza mental, a parte do impacto neurológico é absolutamente indescritível, só mesmo usando. E eu já estava com alguma falha na minha memória, também fruto da menopausa, em que já estava, não é? Os calores.
Aquela irritabilidade de também não ter um sono contínuo, não é? Que eu acordava durante a noite toda molhada. E foi uma transformação incrível. A parte Eu, mental é que eu sinto também muito, para além das dores, porque eu também já estava habituada a ter dores e não temos que nos habituar a ter dores, não é? As dores eu entrei na, diz. desculpa, eu entrei na menopausa aos 49 anos, muito cedo, e desde essa altura eu nunca quis fazer tratamentos hormonais. Eu também Porquê? não. Porque eu já tinha a minha dose de De químicos cada vez. fármacos, claro. Não vou aguentar os calores se for, e a irritabilidade, pronto. Mas a irritabilidade é mais para os outros, não é? Nós Pois, convivemos com ela. Mas os calores eram terríveis, principalmente à noite. Eu sentava-me no sofá, se fosse inverno, fosse verão, de vez em quando estava eu a despir-me toda, tinha que ter um eco ao pé de mim para me abanar, era assim. e tanta E mulher que sofre com isso, tanta mulher. os calores desapareceram. É. E eu Mais. nunca mais tive nada. E é inacreditável o que acontece. Por isso é que nós temos que difundir isto, viralizar esta mensagem e depois as pessoas fazem o que quiserem com a mensagem, não é? Mas ao menos não nos podem dizer, epá, tu tinhas essa informação e não partilhaste comigo. Não. Nós estamos aqui com essa missão de espalhar esta mensagem do X39. A Olga falou ali no Ice Wave. O Ice Wave é um outro adesivo que alivia dores, mas não há nada como o X39, nada, nada, nada. Por isso, vocês que estão a ver isto pela primeira, segunda ou terceira vez, falem com a pessoa que vos trouxe até esta live. Se vocês estão aqui em direto, falem com quem partilhou convosco o direto, falem com a pessoa que, se vocês vão ver posteriormente, com a pessoa que partilhou convosco a gravação, que eu vou disponibilizar a gravação, porque vale a pena experimentar para vocês perceberem esta paixão e este entusiasmo que todos nós estamos a sentir, porque estamos mesmo a impactar vidas, vidas transformadas, que é uma coisa impressionante. E crianças, pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas menos jovens, animais, ok? E os animais têm resultados inacreditáveis também. Por isso, mesmo que vocês estejam um pouco renitentes, deem o passo, porque vale muito a pena. Só Olga, experimenta. só experimentando. Por isso é que o nosso lema é usa, sente, só vais sentir se usares, não é? Tu não vais sentir. Eu posso dizer que o morango é muito bom e chocolate, ou outra coisa qualquer, só vais perceber se sentir, se usares, não é? E depois fazes o que entenderes com o teu resultado. Quando percebes que tantas vidas estão mudadas. Se quiseres partilhar, fazes parte desta comunidade, desta equipa incrível que espalha a mensagem. Se quiseres guardar esse resultado só para ti, és responsável por isso também. É muito simples, não vamos complicar, é muito simples. Olga, vamos terminar, quase Vá. uma hora, não é? Nós bem que queremos fazer as coisas de forma mais sucinta, porque hoje as pessoas não têm muito tempo para ver vídeos, não é? Mas isto é tão extraordinário que depois a É o conversa. nosso entusiasmo. Nós É. ficamos tão entusiasmadas com aquilo que temos na mão. Sim, é inevitável. Olha, não sei se queres terminar com algum conselho, alguma. Eu acho que está tudo dito, Cristina. É aquilo Tá, que tu dizes. É experimentarem, deem o benefício da dúvida, porque mal não vai fazer, porque isto não tem químicos nenhuns, não é? Funciona com o nosso infravermelho, com o calor do nosso corpo, e, e é sentir, sentir. E depois, se exatamente. quiserem partilhar, fazer aquilo que nós estamos a fazer, porque eu acho que quem sente os benefícios não consegue ficar calado. É inevitável partilhar. E foi isso Claro. que eu senti. É uma responsabilidade. É uma É mesmo. responsabilidade moral, social, porque no fundo, se tu decidiste usar porque alguém teve a coragem de aparecer e partilhar contigo, o que é que tu vais fazer depois também da tua vida transformada? Tens que também retribuir aquilo que um dia alguém Sim, fez por ti. É ajudar claro. outro. É isto, é simples. Olha, Quem quer, quer. Quem não quer, pode ser que queira mais ainda. tarde. As pessoas. Ao menos fica com a Exatamente. informação, fica a maturar e um dia pode decidir querer reverter a idade. Não é preciso chegar a um ponto de mal-estar como tu estavas, obviamente, não é? Mas na verdade todos envelhecemos, todos vamos tendo dificuldade em debelar estas agressões próprias do ambiente
E não há nada como acordar cheia de energia, ter uma excelente noite de sono, ter vitalidade, andar bem disposta, porque uma pessoa feliz faz outros felizes. Se as pessoas estiverem com dor e com debilidade, não conseguem estar bem com ninguém. Por isso, nós temos que estar bem primeiro connosco. E é isso que se trata. Olha, eu quero terminar aqui esta maratona de 15 lives ou 14, já nem sei, já perdi a conta, agradecendo a cada um de vocês de ter aceitado colaborar comigo nesta partilha, porque é muito importante nós aparecermos também aqui, porque as redes sociais são apenas uma forma de nós chegarmos a mais pessoas. Porque nós, e a Olga também referiu aqui, nós partilhamos isto diariamente com pessoas que encontramos, conhecidas ou não conhecidas, nós temos que partilhar. Estar aqui estes dias todos seguidos foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo, que eu tinha que fazer isto todos os dias para que pudéssemos todos, não sou só eu, todos aqueles que colaboraram e aqueles que beneficiaram da colaboração de todos nós, para que o X79 chegue ao mundo, ao maior número de pessoas possível, ok? Mesmo fora de Portugal, mesmo fora da Europa, como está a acontecer. Por isso, fala com a pessoa que partilhou contigo esta informação e faz depois o que tu achaste que deves fazer e encontramos por aqui, não é? Olha, muito obrigada, minha querida. Um resto de uma Eu boa é que noite. agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, tens feito um excelente trabalho, como sempre. Obrigada, minha querida. Estou a retribuir Obrigada. o que um dia fizeram por mim. Tenho que o fazer, Exato, tá? exato. Beijinhos e Obrigada. abraços para todos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, minha querida.